Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos, essas falas fazem sentido a você, comente, se inscreva-se e compartilhe. Voltando aqui com vocês, depois de um período aí ausente. E trazendo dois assuntos aqui que são bastante pertinentes ao nosso momento, são muito atuais. Temos vivido esses temas, pelo menos o que eu vou dizer a vocês aqui, são as mudanças climáticas. É um assunto tão batido na mídia, nas redes sociais, na TV, em tantos veículos de comunicação, em tantos lugares de fala. Mas quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente deve atentar a algumas coisas, alguns aspectos, coisas que vão impactar na nossa vida. Querendo ou não, elas acabam tendo um peso muito grande. Por exemplo, como nós passamos aí por essa tragédia do Rio Grande do Sul, essas inundações que demoraram aí mais de um mês, né? Acho que foi desde maio, né? Se não me engano, não me falha a memória, né? Depois do 1º de maio que começou toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Mas eu sempre disse, até nos vídeos anteriores aqui com vocês, que ali era um aviso e um grande desafio. Recentemente, algumas pesquisas feitas pela ONU e por departamentos, do departamento de mudanças climáticas, que trabalha com a questão das mudanças climáticas da USP. Não me lembro direito como que é o nome do departamento, né? Mas ligado a um dos cursos ali, falando sobre as cidades que serão inundadas. Parece coisa de doido dizer que cidades serão inundadas. Pelo menos quando antigamente se falava isso, né? Por exemplo, segundo a pesquisa, essa feita pela USP, por um dos observatórios lá da Faculdade de São Paulo, ali, da Universidade de São Paulo, é que mais ou menos 1,3 bilhões de brasileiros serão atingidos pela elevação do mar até 2030 em 7 cidades brasileiras. Quais são? Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Santos e Porto Alegre. Então, por exemplo, algumas cidades a gente sabe que são famosas. Por exemplo, Fortaleza, você vai a Fortaleza, eu tive a oportunidade de ir para lá, você conhece a Praia do Futuro, e do lado da Praia do Futuro tem o famoso aterro de Iracema, ou seja, aquilo foi aterrado. A gente viu algumas obras de aterramento aí, feita em o alargamento da orla ali, por exemplo, em Camboriú, aqui no Paraná, se não me engano, em Matinhos, e algumas situações ali no Nordeste brasileiro que, por exemplo, se não me engano, no Rio Grande do Norte, região ali de Natal, onde para frente de Natal ali, naquelas praias ali, um avanço do mar ali, acabando com algumas vilas. Rio de Janeiro também. E dessas 7 cidades aí que eu mencionei a vocês, ainda posso destacar ainda mais 10 cidades que serão ameaçadas até 2050 pelo Observatório da ONU para mudanças climáticas. Eu até marquei algumas coisas aqui, algumas delas para você. Tipo Guayaquil, Equador, Barranquilhas, Colômbia, Santos, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, quero ver, Sydney, Austrália, Newcastle, na Austrália, Jakarta, na Indonésia,
Kingston, na Jamaica, se não me engano. E Oceania ali é a região da Polinésia ali, acho que Polinésia Francesa ali, que tem uma possibilidade de alguns países ali, de algumas ilhas que são países, desaparecerem pelo avanço do mar. E o que essas mudanças climáticas têm a nos dizer? Quais são as consequências? Inundações, secas prolongadas, temperaturas extremas, ora muito calor, ou pode ser muito frio. Quando naquela mudança de equinócios e solstícios, para quem não conhece, né? Estações que têm mais sol e estações que incidem menos sol, que são os equinócios, né? E os solstícios, que são aí a primavera e verão. Então isso gera algumas reflexões e reflete mais ou menos questões que estão há anos sendo debatidas pela ONU, por governos, por empresas, organismos. A própria igreja, quando fez aquela carta, se não me engano, a carta Laudatus, uma encíclica papal, do Papa atual, Papa Francisco, se não me engano, acho que de 2015. Laudatus, se não me engano, é o nome dessa encíclica, ou seja, Laudatus quer dizer louvor à nossa terra, muito mais aí voltado aí a São Francisco de Assis, aí, que era o protetor dos animais, da natureza, etc. Mas essas mudanças climáticas aqui que eu mencionei com vocês, avanço do mar, com as cidades, isso impacta por exemplo, em projetos de urbanização, em intervenção do meio, ou seja, políticas de manejo, principalmente em grandes cidades que tem locais que tem uma grande concentração populacional. Isso significa que, por exemplo, aqui em cidades como Curitiba, aqui onde eu moro, onde a gente vê que todo o processo de urbanização ele já não é horizontal, ele vai se verticalizando, é vertical sempre, ou seja, para cima, porque já não tem espaço para a construção de casas, e sim condomínios. Isso impacta também o nosso futuro. Não sabemos como é que vai ser daqui a alguns anos, mas são projeções que assustam ou que preocupam, ou que para muita gente, talvez que não esteja tão inteirado do assunto, talvez seja alguma novidade, ou para quem já está saturado da questão. Mas é algo que antigamente se falava, que não se trata apenas de um alarmismo ambiental ou um radicalismo, mas algo que está para acontecer. Essa é a grande questão. Como as pessoas vão pensar, o planeta vai pensar o seu futuro. Por isso as empresas estão investindo em projetos sustentáveis, por exemplo, em logística reversa, em outras coisas que impactam o meio ambiente. Programa de redução de resíduos, né? Reaproveitamento de água, de processos industriais, e assim vai. Tudo visando o futuro. E qual esse futuro? Talvez é a pergunta que se fará lá na frente. Ou se pensa agora para se viver lá na frente. É isso.